Olá, eu sou a pastora Karen e este é o meu canal Maná de Deus. Seja bem-vindo a este canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas também para que você seja um canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero convidar você a me acompanhar nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o meu link aqui na descrição deste vídeo e que Deus te abençoe. E a palavra que eu quero compartilhar com você neste momento se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Então disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bem, quando nós olhamos para essa passagem de Zaqueu, nós temos muito a aprender com ela. E na verdade, o que nós vemos aqui nessa passagem é o quanto uma atitude ousada perante o Senhor tem o poder de transformar de uma forma miraculosa a vida de uma pessoa. Quando nós olhamos aqui para essa passagem, nós vamos observar que a transformação foi extraordinária na vida deste homem. Bem, quem hoje em dia não deseja, não almeja uma transformação radical em sua vida? De repente, viver um novo tempo, viver de repente algo novo, viver de repente coisas novas, viver em novidade de vida. Quem, na verdade, não almeja viver algo diferente, né? Quantas pessoas nesse momento têm esse desejo de uma mudança radical, se não em uma área da sua vida, como em toda a sua vida? Nós vamos ver que esse texto de Zaqueu, essa mudança radical que esse homem teve na sua vida, na verdade, que está escrita nas Escrituras como exemplo para mim e para você, tem muito a nos ensinar. E eu quero aqui compartilhar com você 4 verdades essenciais. 4 verdades essenciais para você que tem esse desejo, essa vontade de ter uma transformação radical em alguma área, se não em toda a sua vida. Escute isso. Em primeiro lugar, vamos observar, vamos extrair uma verdade interessante sobre esse texto. Quando o Zaqueu aqui, ele se levanta para ele buscar pelo Senhor, na verdade, quem era esse Zaqueu que se levantou para buscar a face do Senhor? Bem, Zaqueu, ele era um publicano, ele era chefe dos publicanos, ou seja, uma classe de pessoas que não era bem vista pela sociedade. Ele era coletor de impostos. Na verdade, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Na verdade, essa classe de pessoas era considerado como se fosse mau caráter, como se fosse pessoas enganosas, pessoas avarentas, pessoas que na verdade explorava
as outras pessoas. De um modo geral, eles não eram bem vistos e nem muito aceitos por toda a sociedade. Mas, contudo, o Senhor, ele entra naquela cidade. E, na verdade, esse homem, Zaqueu, ele vive uma radical transformação na sua vida. Quando nós vamos examinar cuidadosamente essa escritura, nós vamos perceber que quando ele se levanta para buscar por Jesus, ele se depara com uma multidão. Ei, todas as vezes que você se levantar com ousadia para buscar por uma transformação radical em sua vida, você irá se deparar com uma multidão. Bem, pastora Karen, mas o que significa essa multidão? Essa multidão significa impedimentos, essa multidão significa barreiras, essa multidão significa adversidades, essa multidão significa embaraços. Na verdade, essa multidão, ela significa as adversidades, aquilo que se opõe, na verdade, à sua transformação, aquilo que se opõe a você quando você busca algo melhor para a sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: assim como Zaqueu rompeu com essa multidão, você também romperá em nome de Jesus. O texto vai dizer que ele não podia passar a multidão porque ele era de baixa estatura, então ele não enxergava. Jesus estava à frente, Jesus estava no meio da multidão, ele estava atrás, ele não tinha como chegar até Jesus, ele queria enxergar Jesus, mas ele não tinha, ele era muito pequeno. Escute isso, nós vamos observar aqui que nada favorecia, ele não tinha nada que o favorecesse. Ainda que você não tenha nada que te favoreça, escute isso, não desanima, porque mesmo ele não tendo nada que o favorecesse, naquele momento, no final da história, você vai observar que ele viveu uma transformação radical em sua vida, porque o Senhor, ele tem o poder de transformar de uma forma radical a vida de todos aqueles que buscam por essa transformação. Amém? Mas eu quero ainda ressaltar algo aqui nesse texto com você. Escute isso. Em segundo lugar, a segunda verdade essencial aqui nesse texto é que a multidão estava diante dele. Nós estamos falando de uma multidão. Nós estamos falando de algo grande. Ei, escute isso. Não permita que o tamanho da multidão, na verdade, intimide você. Escute isso, não dê muita atenção ao tamanho da multidão, não se distraia pelo tamanho da multidão, não se intimide pelo tamanho da multidão que estiver entre você e a sua transformação na presença do Mestre. Escute isso, a multidão, na verdade, ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo da multidão é fazer você recuar, é fazer você desanimar, é fazer você dar um passo atrás. O segundo motivo, a segunda razão, o segundo objetivo da multidão, na verdade, é fazer com que você perca o seu foco. Então escute isso. Não permita que a multidão que se levantar diante de você distraia você. Não permita que a multidão que se levantar diante de você faça com que você perca o seu foco. Muito pelo contrário, não desgaste as suas energias com a multidão, mas pegue agora toda essa energia e invista no seu foco, no seu alvo, que é a transformação para melhor da sua vida. Amém? Terceira verdade essencial que eu quero aqui trazer e ressaltar com você neste momento. Aqui a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele sobe numa figueira brava. Olha aqui o que diz esse texto. Zaqueu sobe numa figueira brava. Para você subir numa figueira brava, isso vai exigir de você muito
esforço. Isso significa que todas as vezes que você buscar por uma transformação para melhor, você terá que se dispor de um esforço. Você terá que se esforçar. Mas eu quero dizer algo a você. Aqui nas entrelinhas, o que nós podemos observar é que Jesus ele estava envolto de uma grande multidão, mas ele ouve o som do sacrifício, do esforço de um homem. Na verdade, Zaqueu, ele se esforçou para ver Jesus e o Senhor, ele ouviu o som desse esforço, soou aos ouvidos do mestre mais alto do que o barulho, do que o som de toda aquela multidão que estava em volta do mestre. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Na presença do Senhor, nenhum esforço, nenhum sacrifício é em vão. O Senhor, ele ouve o som do seu esforço. Então se esforce. Amém? Mas eu quero ainda ressaltar com você aqui algo interessante. O texto vai dizer que Jesus ele estava em meio a uma multidão. Escute isso. Jesus estava em meio a uma multidão. Ainda que haja uma multidão diante de Jesus, escute, Jesus ele não vê multidão, ele vê pessoas. Ainda que haja uma multidão em volta de Jesus, Jesus não vê multidão, Jesus vê indivíduos. Ainda que haja uma multidão diante dos olhos de Jesus, Jesus não vê multidão, Jesus está vendo você aí agora. O Senhor está te vendo agora, Ele está te assistindo agora, Ele te vê. Aleluias. O Senhor contempla você aí agora, onde você está. Ele está te vendo e Ele está falando com você nesse momento. Amém? O Senhor não vê multidões, o Senhor vê você. Ele vê pessoas, Ele vê indivíduos. Mas eu quero ainda ressaltar algo com você aqui interessante. Na verdade, o texto vai dizer sobre Zaqueu. Na verdade, Zaqueu ele era publicano. Essa classe era uma classe que sofria discriminação, era uma classe que sofria com a indiferença das pessoas, principalmente o povo de Israel. Na verdade, era uma classe que sofria um preconceito, um desprezo. Mas escute, tem uma verdade aqui ainda interessante. Embora Zaqueu pertencesse a uma classe, um grupo de pessoas que fosse rejeitado, tratado com indiferença, com desprezo, escute isso, ainda que ninguém se importasse com ele, ainda que ninguém desse atenção, ainda que ninguém se interessasse por Zaqueu, o Senhor se interessou por ele. Se você observar cuidadosamente o versículo 9 e o versículo 10, você vai descobrir que Jesus, na verdade, ele vai até aquele lugar, ele entra naquele lugar, porque ele tinha um alvo ali naquele lugar. O alvo era Zaqueu, porque ele diz, este é filho de Abraão, e eu vim para resgatar aquilo que estava perdido. Aleluias, na verdade Zaqueu era o alvo, o Senhor foi ali para resgatar o que estava perdido, o Senhor foi para resgatar Zaqueu. Ei, eu quero dizer uma coisa para você, ainda que você tenha que sofrer com desprezo, com a indiferença, com rejeições, escute isso, o Senhor não despreza, o Senhor não rejeita, muito pelo contrário, o Senhor vai ao teu encontro, o Senhor na verdade tem você como um alvo. Naquele momento o alvo era Zaqueu, nesse momento você é o alvo. Aleluias, o Senhor não despreza, o Senhor não trata com indiferença o seu povo, o Senhor ele ama, ele vai ao encontro, aleluias, o Senhor vai em busca, o Senhor está indo em busca, na verdade, da sua vida, da sua alma, nesse momento, através desse vídeo. O Senhor está alcançando você aí agora, onde você está, e está falando com você aí agora. Amém? Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor.
Escute, não importa o que falam, o que pensem ao teu respeito, você sempre será o alvo do amor de Deus. Aleluias! Mas aqui, depois de observar com você 4 verdades essenciais, eu quero trazer para você aqui 6 atitudes que na verdade Zaqueu teve, que fez com que ele vivesse uma transformação radical na sua vida. Eu quero trazer para você 6 atitudes de Zaqueu. A primeira delas, escute, o texto vai dizer que ele era um homem rico, ou seja, uma pessoa rica tem muitas coisas. Uma pessoa rica, tudo que o seu coração deseja, ela vai em busca, ela tem condições para obter. Mas quando nós olhamos para essa história, nós vamos observar que embora Zaqueu fosse um homem rico e tivesse muitas coisas à sua volta, ele sai da onde ele está e ele vai até Jesus. Ele tem o desejo de buscar por Jesus. Escute, ele foi em busca daquilo que estava faltando. Embora ele tivesse tudo, havia algo que estava faltando e ele sai, ele vai em busca, ele vai ao encontro de Jesus, ele deseja ver Jesus, ele deseja conhecer Jesus, ele vai ao encontro daquilo que está faltando. Pastora, mas o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que ainda que nós tenhamos muitas coisas, ainda que nós conquistemos muitas coisas e a prosperidade é dom do Senhor, eu quero dizer que todas as coisas existem para nos servir, mas para nos realizar, para nos completar, apenas a presença de Jesus. Eu quero dizer que, na verdade, a primeira atitude desse homem foi não se conformar. Embora ter muitas coisas à sua volta, ele não se conformou, ele foi em busca daquilo que o tornaria um homem realizado, um homem completo. Quantas pessoas, na verdade, olham à sua volta e vê que possui muitas coisas, mas dentro de si se olha e se enxerga como uma pessoa incompleta, como se algo estivesse faltando. Amém? Quantas pessoas, na verdade, não compreendem o que é que está faltando. Zaqueu, ele foi em busca daquilo que estava faltando. Quando você observar atentamente o final desse relato de Zaqueu, você vai observar um homem que agora, além de rico, se torna completo, porque viveu essa completude. Aquilo que estava faltando agora foi colocado no seu lugar, que foi a presença do Mestre com ele, esse encontro que ele precisava ter com Jesus. Ele vai à luta. Amém? Segunda atitude que Zaqueu teve, que na verdade proporcionou a ele uma transformação radical na sua vida. O texto vai dizer que havia multidão. Então nós vamos observar aqui que Zaqueu se deparou com um obstáculo. Havia um obstáculo diante dele. Ele precisou vencer, ele precisou perseverar diante dos obstáculos. Na verdade, eu quero contextualizar aqui para você. Havia uma multidão, ele era de baixa estatura. Então é mais ou menos assim: se eu não posso ir até Jesus de uma forma comum, então eu vou de uma forma incomum. Quando na verdade todos que estavam ali, todos desejavam ver o Mestre, mas na verdade Zaqueu foi o único que teve uma atitude além, foi o único que fez algo incomum, que chamou a atenção do Mestre. Quando nós olhamos aqui, é como se ele dissesse: olha, eu sou pequeno, por baixo eu não posso ir, então eu vou por cima. Então ele sobe, ele vai num lugar mais alto. Ei, você quer ver o Mestre? Você precisa ir no lugar mais alto. Quanto mais alto no seu espírito você tiver, mais
perto de Jesus você estará. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Senhor neste momento venha elevar você acima dos obstáculos que houver, que o Senhor possa colocar você acima de todas as dificuldades que impeça a sua transformação. Em nome de Jesus, Senhor, eleve esta pessoa em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Ei, eu quero ainda ressaltar com você aqui a terceira atitude de Zaqueu que proporcionou para ele, na verdade, essa transformação. Escute isso. Quando nós olhamos para essa passagem aqui de Zaqueu, nós vamos observar que para subir numa figueira brava é preciso ter uma coisa: coragem. Amém? Para subir numa figueira brava é preciso ter coragem. A palavra do Senhor diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, o Senhor nos deu um espírito de coragem. Para você viver uma transformação radical na sua vida, você precisa de coragem. Aleluias, você precisa ter ousadia no Senhor. Seja corajoso, se levante, vai à luta. Amém? Se preciso for subir numa figueira brava, se você tiver que passar por algo que vai exigir de você coragem, então vá, não recua, seja corajoso, seja uma corajosa no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Mas eu quero trazer para você aqui ainda a quarta atitude que Zaqueu teve. Quando nós olhamos para esse texto aqui, quando nós olhamos para essa palavra aqui, nós vamos observar que Zaqueu era uma pessoa que sofria com discriminação das pessoas, com a indiferença das pessoas, com a rejeição de toda a sua sociedade, de toda a sua comunidade. Mas escute, Zaqueu, embora tivesse que lutar e conviver com isso, ele foi uma pessoa que ele não permitiu que a indiferença, que na verdade a rejeição e o desprezo tornasse dele, fizesse com que ele fosse uma pessoa de alma abatida. Escute isso. Zaqueu não era uma pessoa de alma abatida, embora tivesse que viver e passar por todas essas coisas que nós sabemos que não é fácil. Mas, contudo, ele não era uma pessoa de alma abatida, ele não permitiu que isso fizesse dele uma pessoa de alma abatida. Escute isso. A alma abatida faz com que você perca o ânimo. E sem ânimo, aleluia, sem ânimo você não age, você não avança. Você precisa ter ânimo. Zaqueu, ele precisou ter ânimo para poder ir e buscar pela sua transformação radical. Ele precisou ter ânimo para passar, romper com aquelas barreiras e chegar aonde ele tinha que chegar e viver o que ele queria viver. Escute, o Senhor tem algo maior para você. O Senhor tem coisas maravilhosas que ele deseja que você viva. Escute, você precisa passar do outro lado, você precisa romper com essas barreiras. Do outro lado tem algo novo da parte do Senhor para que você viva. Aleluias. A palavra do Senhor diz: aquilo que não subiu ao coração, os ouvidos não ouviu, os olhos não viu, é o que o Senhor tem preparado para o seu povo. O que isso significa? Significa que o Senhor tem o melhor. O Senhor tem coisas melhores, sempre. O Senhor é uma fonte inesgotável que não se cessa nunca. Hoje o Senhor tem algo melhor para você, amanhã Ele vai ter algo muito melhor. E isso é algo constante. Ele é uma fonte que não se esgota. Aleluias. Não permita que, na verdade, as situações torne você uma pessoa de alma abatida, sem ânimo. Você precisa do ânimo. Escute isso. Amém? Na verdade, quantas pessoas ouvem a palavra do Senhor, se comovem com a palavra do Senhor, mas elas não têm ânimo, elas não se movem. Escute isso.
Para você viver uma transformação radical na sua vida, você precisa mais do que ouvir as coisas lindas, ouvir as palavras lindas e se comover. Você precisa mais do que se comover. Você precisa fazer como Zaqueu, você precisa se mover. Eu vou repetir. Muitas pessoas se comovem com as palavras lindas, mas não se movem. Eu quero profetizar sobre a sua vida atitude. Eu quero profetizar sobre a sua vida um espírito cheio de vigor, de renovo, a força do Senhor no espírito. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Não apenas fique comovido com a palavra, mas se mova sobre a palavra e viva o melhor que Deus tem para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Mas eu quero trazer ainda aqui a quinta atitude de Zaqueu. Escute, na verdade, quando nós olhamos para essa passagem aqui, essas escrituras, nós vamos observar que Zaqueu, embora ele tenha cometido muitos erros, ele era o alvo de Jesus. Quando Jesus se depara com Zaqueu, o que Jesus encontra? Jesus encontra um coração que desejou buscá-lo, um coração que desejou vê-lo, um coração que desejou estar diante do Mestre. Em segundo lugar, o que Jesus encontrou? Jesus encontrou um coração arrependido, quebrantado. Jesus encontrou confissão. Eu vou repetir. Em primeiro lugar, o Senhor encontrou um coração desejoso pela sua presença. Em segundo lugar, o Senhor encontrou arrependimento. Em terceiro lugar, o Senhor encontrou confissão. A palavra do Senhor diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Não importa os erros que ele cometeu, o fato é que aqui, nesse momento, ele se coloca diante de Jesus e ele diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. O que nós vamos observar aqui nesse texto é arrependimento, confissão, quebrantamento perante o Senhor. Aleluias! Aí o Senhor diz: hoje chegou salvação a essa causa, como se o Senhor estivesse dizendo: era isso que estava faltando para você. É isso que você precisa. Se arrepender dos seus pecados e confessá-los ao Senhor. E alcançar a misericórdia que o Senhor tem preparado para você. Ele diz que as misericórdias dele não têm limites. Oh, aleluias! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Mas em sexto lugar, a sexta atitude de Zaqueu que proporcionou uma transformação radical na sua vida. Quando nós vamos examinar nas entrelinhas desse texto, nós vamos observar que Zaqueu, ele demonstrou uma disposição em se desprender dos velhos hábitos. Quando ele diz: Senhor, se eu tenho defraudado, então agora eu vou restituir. Então aqui nós vamos observar a disposição deste homem em abandonar os velhos hábitos. Escute isso. Quantas pessoas querem viver um novo tempo, querem viver algo grandioso da parte do Senhor, querem receber novidade da parte do Senhor, mas escute. Muitas pessoas querem receber o novo do Senhor sem se desprender do velho. Não se pode receber o novo mantendo o velho ainda ali. É preciso tirar o velho, é preciso se separar do velho, é preciso abandonar o velho para abrir o espaço para então receber o novo do Senhor. Escute isso, você precisa abrir o espaço para receber o novo do Senhor. Zaqueu, ele demonstrou uma disposição de abandonar os velhos hábitos, os hábitos que o mantinham distante de Deus, os hábitos que o mantinham separados de Deus. Existem hábitos que na verdade nos distancia
do Senhor. E Zaqueu, ele demonstrou uma disposição em abandonar esses velhos hábitos. Ele abriu o espaço para que o novo entrasse, para receber o novo do Senhor. E eu quero profetizar um novo tempo sobre a tua vida. Eu quero profetizar o novo do Senhor sobre a sua vida. Se atenta, na verdade, a esses 4 pontos essenciais que nós falamos no princípio desse texto e agora também nessas 6 atitudes de Zaqueu que proporcionou para ele uma transformação radical de vida. Amém? Eu profetizo uma transformação radical na sua vida para melhor, em nome de Jesus. E você aí, aonde você está, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, Pai, eu quero apresentar diante do trono, diante do teu santuário, Senhor, esta vida que está me assistindo agora neste momento. Oh, canta lá, Baixai. Senhor, alcança esta vida agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, vai abrindo, Senhor, os olhos do entendimento. Senhor, fala com ela, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Vai mudando a história desta pessoa. Senhor, vai transformando, Senhor, todo o cenário. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajude ela. Ajude a viver uma transformação. Ajude esta pessoa a viver o novo do Senhor, o extraordinário na tua presença. Tu és um Deus, Pai, inesgotável. Tu és uma fonte que não cessa. Senhor, em nome de Jesus, venha transbordar, venha jorrar, Senhor, sobre a vida desta pessoa, Pai. Senhor, ajude ela, Pai Santo, a se levantar, a romper, Pai amado, em nome de Jesus, Pai Santo. Fale ao coração, ministre ao coração desta pessoa, Pai. A tua palavra não voltará para ti vazia, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo esta pessoa que está me ouvindo e assistindo neste momento, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Se você precisa de uma oração, se você gostaria de receber uma intercessão, coloque o seu nome nos comentários desse vídeo ou seu pedido de oração, que eu, juntamente com a minha equipe, nós estaremos orando e intercedendo, te ajudando em oração pela sua causa. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar uns pelos outros. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.